Aspectos controvertidos das multas dos arts. 467-477, oitavo, da CLT. Ítalo Menezes de Castro. 1. Introdução. O pagamento das verbas rescisórias se constitui em obrigação básica do empregador e possui vital importância para o empregado, não só pelo seu caráter alimentar, mas, sobretudo, pelas gravosas consequências que a maioria das modalidades de ruptura contratual gera ao obreiro, necessidade de reprogramação financeira para quitação de compromissos pessoais no período de desemprego, busca por recolocação profissional, etc. Não por outra razão, o ordenamento jurídico brasileiro prevê uma série de mecanismos de sanção para o caso de descumprimento dessa obrigação, dentre os quais se destacam as multas previstas nos arts. 467-477, oitavo, da CLT. Segundo dados oficiais do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no período de janeiro a agosto de 2016, o tema das verbas rescisórias foi o mais recorrente nas reclamações trabalhistas ajuizadas no interregno. Tal estatística, que é bastante preocupante, considerando, repita-se, o caráter básico da referida obrigação, revela a necessidade de um exame mais detalhado sobre as referidas multas seletistas, uma vez que o debate sobre elas é frequente na praxe forense, assim como a sua interpretação poderá atuar como elemento a potencializar ou reduzir o adimplemento da obrigação. 2. Resgate histórico legislativo. 2.1. O art. 467 da CLT. A CLT, em sua redação original, previa. Art. 467. Em caso de rescisão do contrato do trabalho, motivada pelo empregador ou pelo empregado, e havendo controvérsia sobre parte da importância dos salários, o primeiro é obrigado a pagar a este a data do seu comparecimento ao Tribunal de Trabalho a parte incontroversa dos mesmos salários, sob pena de ser, quanto a essa parte, condenado a pagá-la em dobro. Referido dispositivo estabelecia um mecanismo de proteção especial aos salários incontroversos e não pagos ao empregado, criando penalidade para o empregador em caso de não observância do prazo nele estabelecido. Nas palavras de Russomano, o dever do patrão é pagar o salário. Tanto assim que, em casos de rescisão do contrato, motivada pelo empregado ou pelo empregador, a parte líquida da remuneração deve ser entregue ao empregado, o mais tardar até a data do seu comparecimento perante o Tribunal da Justiça do Trabalho, sob pena de ser condenado a pagar em dobro a parte incontroversa, Cancele Trab, art. 467. Examinando-se o referido art. 467, vê-se, entretanto, que para o pagamento em dobro é preciso que se reúnam 3 requisitos: a. Rescisão do contrato individual de trabalho, b. Salário incontroverso, c. Mora do empregador no pagamento do salário. Dessa maneira, embora se tratasse de penalidade bastante gravosa, acréscimo de 100%, cabe obtemperar que incidia tão somente sobre os salários incontroversamente não pagos, em casos de ação judicial em que se postulasse o seu pagamento, após a rescisão do contrato de trabalho. O dispositivo sofreu 2 impactantes alterações nos anos de 2000 e 2001. A primeira, operada pela medida provisória N1.98416, de 6 de abril de 2000, promoveu a exclusão da União, Estados, municípios e respectivas autarquias e fundações de seu âmbito de incidência,
por meio da inclusão de um parágrafo único ao dispositivo, o Distrito Federal seria incluído no rol posteriormente, quando da reedição operada pela MPN 1.98418, de 1º de junho de 2000. Já a segunda, decorrente da Lei N. 10.272, de 5 de setembro de 2001, alterou substancialmente a norma, que passou a prever um acréscimo de 50% sobre as verbas rescisórias incontroversas, e não mais sobre os salários caso aquelas não fossem pagas na data do comparecimento do empregador à Justiça do Trabalho. Deixou-se, também, de prever a exceção anterior que isentava os entes públicos da referida penalidade. Após essas alterações, o artigo 467 da CLT, então, ficou com a seguinte redação. Artigo 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. 2.2. O artigo 477, 8º, da CLT. A CLT, em sua redação original, não previa prazo algum para pagamento dos haveres rescisórios do empregado. Em 15 de agosto de 1969, por meio do Decreto-Lei N. 766, foi incluído o quarto ao artigo 477, para estabelecer que o pagamento das verbas constantes do instrumento de rescisão deveria ser feito no ato da homologação desta, muito embora ainda não houvesse previsão de prazo específico para tanto. Somente em 1989, por meio da medida provisória N. 89, de 22 de setembro de 1989, posteriormente, convertida na Lei N. 7.855/89, é que se estabeleceu prazo expresso para o pagamento das verbas rescisórias, conforme previsão do 6º do artigo 477 da CLT, até o dia útil imediato, em caso de cumprimento do período de aviso prévio, e em até 10 dias, a contar da comunicação da dispensa, nas demais hipóteses, assim como de sanção para o caso de não cumprimento da obrigação, 8º do artigo 477 da CLT. A Lei N. 13467/2017, instituindo a malsinada reforma trabalhista, procedeu ainda a novas alterações na matéria, estabelecendo, através de nova redação ao 6º do artigo 477 da CLT, o prazo de 10 dias para pagamento das verbas rescisórias, independente da modalidade do término do vínculo ou do cumprimento do aviso prévio. O artigo 477, 6º e 8º, ficou, então, com a seguinte redação. Artigo 477. 6º a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. 8º, a inobservância do disposto no 6º deste artigo sujeitará o infrator a multa de 160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora. 3. Análise dos arts.
467-477, oitavo, da CLT. 3.1. O conceito de verbas rescisórias. Questão comum a ambas as previsões sancionatórias contidas nos arts. 467-477, oitavo, da CLT e de fundamental importância na interpretação das referidas normas, até mesmo considerando a acirrada controvérsia que tem gerado no âmbito doutrinário e jurisprudencial, diz respeito ao conceito de verbas rescisórias. Uma primeira interpretação, de índole restritiva a que ousaríamos taxar de ultra-restritiva, sinalizaria no sentido de serem rescisórias apenas aquelas verbas que correspondessem a uma indenização pela rescisão do contrato de trabalho. Assim, apenas o aviso prévio e a indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS é que se enquadrariam nessa vertente hermenêutica, ficando, todavia, afastadas as demais verbas devidas na terminação do contrato de trabalho. Tal enquadramento, todavia, não recebeu acolhida por parte da doutrina, considerando seu viés excessivamente restritivo. Outra corrente também de índole restritiva, porém mais abrandada, talvez aquela que desfrute de maior prestígio entre os adeptos da referida linha, pretendeu definir como verbas rescisórias aquelas que decorressem diretamente do término do contrato de trabalho. Penso, porém, que a expressão tem de ser interpretada de forma restrita, no sentido de que são apenas as verbas decorrentes da rescisão do contrato de trabalho e não outras, ainda que pagas no termo de rescisão do contrato de trabalho. Serão, portanto, o saldo de salários, o aviso prévio, as férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, a gratificação de Natal, a indenização por tempo de serviço, arts. 477, 478 e 492 da CLT, e a indenização adicional do artigo 9º da Lei N. 7.238/84. Adotando uma linha também restritiva, porém com alguma variação, e partindo da ideia de verbas rescisórias típicas, está também o escolho de Homero Batista Mateus da Silva. Aviso prévio indenizado, saldo de salário do mês, 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de 1/3 fazem parte de um núcleo duro do qual dificilmente se conseguirá escapar. Férias vencidas, férias dobradas, salários atrasados, saque de fundo de garantia, seguro-desemprego e multas, do art. 477 ou do art. 9º da Lei 670811979, não encontram consenso como verba rescisória típica. Daí a razoabilidade de usar o conceito de verba rescisória típica, ficando-se com aquele quarteto acima mencionado. Essa vertente restritiva também encontra eco em julgados do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista. Processo eletrônico, multas previstas nos ARTS. 467 e 477 da CLT. Incidência sobre a multa de 40% do FGTS. As penalidades previstas nos arts. 467 e 477 da CLT devem ser interpretadas de maneira restritiva, de modo a abranger, em seus cálculos, apenas as verbas de natureza rescisória. O acréscimo de 40% sobre o FGTS não comporta discussão dada sua natureza salarial. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. TST, RR,
119.342.2009.5.12.0046, Relator Ministro, Márcio Eurico Vitral Amaro, data de julgamento, 9 de dezembro de 2015, oitava turma, data de publicação, 11 de dezembro de 2015. Recurso de revista, multa do artigo 467 da CLT, não recolhimento dos depósitos de FGTS. A jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de que a penalidade prevista no artigo 467 da CLT deve ser interpretada de maneira restritiva, e abrange apenas as verbas de natureza rescisória, consoante expressamente dispõe o preceito legal. Dessa forma, a ausência de recolhimento dos depósitos correspondentes ao FGTS não enseja a incidência da multa, porque se trata de verba trabalhista devida ao longo do contrato de trabalho, e não apenas no momento da rescisão. Precedentes: TST, RR, 13.513.2013.5.03.0081, Relatora Ministra, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, data de julgamento, 20 de maio de 2015, oitava turma, data de publicação, 22 de maio de 2015. Sob outro enfoque, há uma corrente ampliativa, que concebe por rescisórias não somente as parcelas estritamente decorrentes do término do vínculo empregatício, mas todas as verbas incontroversas e inadimplidas que deveriam constar do termo de rescisão do contrato de trabalho. A terminação do contrato antecipa o vencimento de suas demais parcelas, caso existentes, respeitado o seu respectivo período de aquisição, seja ele fracionado ou não pela data do término contratual. Assim, se houver férias simples ainda não gozadas, deverão ser pagas no acerto rescisório. Igualmente, o saldo de salário que existir deve ser pago no mesmo momento. Por muito maior razão, as parcelas anteriormente vencidas, já estando em mora, deverão ser pagas no instante rescisório. É o caso das férias vencidas, que são devidas em dobro, na qualidade de parcela indenizatória. Todas estas verbas não são, do ponto de vista técnico, estritamente rescisórias, é que elas não dependem do tipo de ruptura contratual para que sejam devidas, uma vez que consistem em direito adquirido pelo obreiro ao longo do desenvolvimento do contrato. Entretanto, à medida que também se vencem, por antecipação, no instante do término do contrato, como as férias simples e o saldo de salário, ou já se encontram em mora, devendo ser adimplidas na rescisão, caso das férias vencidas, podem ser englobadas no grupo das verbas rescisórias, em sentido amplo. Essa corrente ampliativa também tem encontrado forte guarida nos julgados do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de instrumento em recurso de revista em face de decisão publicada a partir da vigência da Lei nº 13015214. Multa prevista no artigo 467 da CLT. Verbas incontroversas. Saldo de salário. O TRT registrou a existência de verbas incontroversas nos autos e manteve a condenação da primeira reclamada e, subsidiariamente, da segunda ré no pagamento da multa do artigo 467 da CLT. Conforme dispõe a referida norma, em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas,
sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. Logo, em sendo o saldo de salário parcela que deve ser adimplida no momento da extinção contratual, inclui-se também no conceito lato sensu de verbas rescisórias, para fins de aplicação da multa supracitada. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento. TST, AIRR, 1815-382013.5.10.0013, Relator Ministro, Cláudio Mascarenhas Brandão, data de julgamento, 2 de março de 2016, sétima turma, data de publicação, 4 de março de 2016. Recurso de revista adesivo dos reclamantes. Multa do art. 467 da CLT. Salários atrasados e 13º. A jurisprudência desta Corte Superior inclina-se no sentido de que, embora os salários vencidos e os 13º não integrem o conceito em sentido estrito de verbas rescisórias, o fato gerador da multa do art. 467 da CLT é a existência de verbas inadimplidas ao longo do pacto laboral. Recurso de revista conhecido e provido. TST, ARR, 5370017.2007.5.02.0016, Relator Ministro, Augusto César Leite de Carvalho, data de julgamento, 23 de abril de 2014, sexta turma, data de publicação, 5 de setembro de 2014. Multa prevista no art. 467 da CLT. Base de cálculo. Extensão do conceito de verbas rescisórias. Para fins de aplicação da penalidade prevista no art. 467 da CLT, o entendimento adotado por esta Corte é no sentido de que os salários vencidos, saldos de salários, férias vencidas e proporcionais, 13º salários, indenização sobre os depósitos de FGTS, dentre outras, incluem-se no conceito de verbas rescisórias, uma vez que são parcelas que devem ser adimplidas no momento da rescisão contratual. Precedentes. Recurso de revista não conhecido. TST, RR, 474-04.201.5.05.0007, Relator Ministro, Márcio Eurico Vitral Amaro, data de julgamento, 8 de abril de 2015, oitava turma, data de publicação, 10 de abril de 2015. A nosso ver, a interpretação ampliativa não revela a melhor compreensão sobre o tema na medida em que torna extremamente fluido e volátil o conceito de verbas rescisórias, não fornecendo ao intérprete um critério seguro para a definição do seu alcance. Ora, se todas as verbas já vencidas e com cujo pagamento o empregador já se encontre em mora devem ser entendidas como rescisórias, por que não incluir as horas extras prestadas e não pagas ao longo do contrato de trabalho ou mesmo os depósitos de FGTS não recolhidos na época própria? Parece-nos que, a prevalecer tal concepção, ampliar-se-á sobremaneira o conteúdo normativo da expressão rescisórias, permitindo a inclusão de parcelas absolutamente desvinculadas de qualquer liame com a terminação do contrato de trabalho. Concordamos, pois, com a crítica de que sustentar ser verba rescisória tudo o que consta do termo de rescisão é um exagero, porque ali podem ser lançados até o vale-transporte e a cesta básica atrasados. Não é o papel que define a essência da natureza jurídica. Por outro lado,
parece-nos que as vertentes restritivas, todavia, não fornecem igualmente um critério seguro e objetivo para a conceituação de verbas rescisórias, na medida em que, ao defenderem serem rescisórias as verbas decorrentes do término do contrato de trabalho, deixam de justificar o porquê da inclusão do saldo de salário no rol. Ora, se o saldo de salário se trata de parcela devida independente da modalidade de término da rescisão, por qual razão deveria ser incluído no sentido estrito de verba rescisória? Registre-se, ainda, que a Lei N 1082020003, que trata da autorização para desconto em folha de empréstimos consignados, conceitua, em seu art. 2º, v, como verbas rescisórias as importâncias devidas em dinheiro pelo empregador ao empregado em razão de rescisão do seu contrato de trabalho. Entendemos que a disposição não serve de fundamento a quaisquer das concepções, seja por ter o dispositivo pretendido conceituar as verbas rescisórias para efeitos específicos de relação jurídica objeto daquele diploma legal, tanto que o caput do referido art. 2º menciona que os conceitos constantes dos incisos são para efeitos daquela lei, seja porque não haveria como aplicá-lo analogicamente ao direito do trabalho em razão da dissemelhança das situações em comparação. Ademais, sua redação genérica pouco contribui para o deslinde da questão. Pois bem, a nosso ver, verbas rescisórias deveriam ser entendidas como aquelas devidas ou exigíveis em razão do término do contrato de trabalho. Isto é, aquelas que, a, dependem da modalidade de término do contrato de trabalho, ou b, aquelas que se tornam exigíveis, isto é, as verbas que se vencem por antecipação com a rescisão do vínculo empregatício. Dessa maneira, o 13º salário proporcional e as férias proporcionais com 1/3, tratando-se de verbas que só são devidas em razão da modalidade de término contratual, uma vez que, segundo a jurisprudência majoritária, não são devidas na dispensa por justa causa, por exemplo, seriam consideradas como rescisórias em razão de dependerem da espécie de encerramento do vínculo, portanto, dependentes da rescisão. O mesmo quanto ao aviso prévio, indenização de 40% do FGTS, etc. Outro sim, o saldo de salário, embora devido independentemente da modalidade de rescisão do contrato de trabalho, também seria considerado como verba rescisória, uma vez que vencido por antecipação com a ruptura do vínculo e exigível a partir de então. Outro exemplo seriam as férias. As férias simples indenizadas com 1/3, ou seja, aquelas cujo período aquisitivo já foi completado pelo empregado, mas não tiveram ainda finalizado o seu período concessivo, se vencem antecipadamente com a rescisão e passam a ser exigíveis desde logo, podendo, assim, ser enquadradas no conceito de verbas rescisórias. Já as férias vencidas em dobro, aquelas em que já ultrapassado o período concessivo, não, pois não dependentes da modalidade de término do contrato, devem ser pagas independente da forma de ruptura do contrato de trabalho, e nem se vencem por antecipação, uma vez que já vencidas desde momento anterior. 3.2 O art. 467 da CLT. A partir da atual redação do art. 467 da CLT, pode-se concluir que os requisitos para a incidência da multa de 50% nele prevista pressupõem, além do término do contrato de trabalho, qualquer que seja a modalidade, a existência de pretensão referente a verbas rescisórias e o não pagamento da parte incontroversa destas mesmas verbas quando do comparecimento do empregador à Justiça do Trabalho.
De lembrar, ainda, que a penalidade de 50% incide somente sobre essas mesmas verbas rescisórias incontroversas. 3.2.1 Definição de controvérsia. Matéria interessante acerca da aplicabilidade da multa prevista no artigo 467 da CLT diz respeito à qualificação como incontroversas das verbas rescisórias. Com efeito, a norma prevê que o não pagamento apenas das verbas rescisórias incontroversas, reivindicadas na reclamatória e não adimplidas quando do comparecimento à Justiça do Trabalho, é que ensejará o acréscimo de 50%. A definição de controvérsia diz respeito à existência de uma questão surgida no processo a partir do rebate do réu, por meio de alegações de fato ou de direito constantes da defesa que contrariam o reivindicado direito às verbas rescisórias. Ou seja, havendo contraposição na contestação às parcelas pleiteadas na inicial, instaurada estará a controvérsia e afastada, pois, a possibilidade de aplicação da penalidade. Doutrina de envergadura, todavia, entende que a controvérsia aludida pelo dispositivo precisa ser razoável, isto é, necessita tratar-se de controvérsia qualificada, sob pena de o empregador não se eximir da multa prevista no dispositivo. Algumas empresas, percebendo que podem escapar da multa se apontarem dúvidas sobre a pertinência da parcela, simulam, por exemplo, uma dispensa com justa causa apenas para o fim de dizer que as verbas rescisórias da dispensa sem justa causa eram duvidosas. Quando o artigo 467 dizia respeito apenas aos salários atrasados, a simulação ficava mais difícil, pois seria necessário negar, digamos, a existência do próprio vínculo de emprego. Com a mudança de foco do dispositivo para verbas rescisórias, as defesas maliciosas começaram a cavar abandonos de emprego a cântaros, num esforço debalde, se a controvérsia não for, pelo menos, razoável, indícios de abandono, tentativas de comunicação, início de prova documental e de prova testemunhal, mesmo que insuficientes, a multa deve ser aplicada. Com a devida vênia, entendemos que o termo controvérsia possui eloquente conotação processual, razão pela qual o critério demarcador da multa do artigo 467 da CLT repousa na existência de uma questão controvertida no âmbito do processo, ainda que a tese da parte reclamada não seja razoável. Não se desconhece a possibilidade de estratégias ardilosas para o fim de instaurar uma falsa controvérsia e, consequentemente, evitar-se a aplicação da penalidade. Todavia, a CLT, em seus novos arts. 793 e seguintes, e o CPC-2015 possuem mecanismos de combate a condutas que, por exemplo, alteram a verdade dos fatos ou produzem incidentes manifestamente infundados, art. 793b, segunda e sexta, da CLTC/C arts. 80, segunda e sexta, do CPC/2015, cabendo ao juiz, verificando a existência de controvérsia pueril, condenar o réu nas penas da litigância de má-fé, inclusive, levando em consideração a eventual tentativa de se furtar a penalidade do artigo 467 da CLT como elemento importante na fixação da indenização prevista no artigo 793-C, terceiro, da CLT. 3.2.2 Revelia.
Se um dos pontos nevrálgicos da interpretação do artigo 467 da CLT diz respeito à existência ou não de controvérsia, a revelia do reclamado classicamente caracterizada, no âmbito trabalhista, pela sua ausência na audiência, implicando confissão quanto à matéria de fato, art. 844 da CLT, atrai a incidência da referida multa sobre as verbas rescisórias pleiteadas na inicial, considerando a inexistência de controvérsia por ausência de recebimento de defesa. É nesse caminho que se encontra a jurisprudência, conforme súmula 69 do TST. Súmula 69/TST. Rescisão do contrato, nova redação, Res. 1212003, DJ 19, 20 e 21 de novembro de 2003. A partir da Lei nº 10.272, de 5 de setembro de 2001, havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo revel e confesso quanto à matéria de fato, deve ser o empregador condenado ao pagamento das verbas rescisórias, não quitadas na primeira audiência, com acréscimo de 50%. No entanto, importante destacar que, em caso de litisconsórcio passivo, a depender dos termos da contestação dos demais litisconsortes, podem vir a ser ilídidos os efeitos da revelia, na forma do art. 345, e, do CPC-2015 e do novo inciso I do 4º do art. 844 da CLT, com redação dada pela Lei N. 13467/2017 Reforma Trabalhista, e, logicamente, vir a ser instaurada a controvérsia quanto às verbas rescisórias, o que afastará a aplicação do artigo 467 da CLT. A análise da defesa dos demais réus é que permitirá, pois, no caso concreto, verificar se há ou não controvérsia sobre a matéria. Acerca dessa temática específica, cabe destacar, por fim, uma situação bastante interessante. Trata-se do caso corriqueiro do advogado da parte reclamada que comparece à audiência, portando a contestação, mas desacompanhado do preposto. Com efeito, o entendimento majoritário da jurisprudência se encaminhou no sentido de decretar a revelia e confissão ficta do réu, conforme súmula 122 do TST. No entanto, havia corrente minoritária que defendia não ser cabível a decretação da revelia, mas apenas da confissão do réu, pela ausência na audiência em que deveria prestar o depoimento pessoal, ante o ânimos de defesa apresentado, devendo o magistrado, assim, para essa corrente, reputar o réu confesso quanto à matéria de fato, mas receber a contestação. Esse último entendimento foi expressamente acolhido pela Lei N. 13467/2017, Reforma Trabalhista, por meio do 5º do art. 844 da CLT, ao prever que ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Assim, afastando-se a revelia e vindo a ser recebida a defesa, pensamos que poderá haver contraposição das alegações da inicial referente às verbas rescisórias e, portanto, não mais será cabível a multa do art. 467 da CLT em razão da instauração da controvérsia. 3.2.3 Data do comparecimento. O artigo 467 da CLT menciona que o termo final para que o empregador pague as verbas rescisórias incontroversas e se exima da penalidade prevista é o seu comparecimento à Justiça do Trabalho, entendendo-se por comparecimento a data em que deve estar presente para a audiência.
Questão controversa, contudo, decorre do adiamento da audiência. Nas localidades em que a prática do órgão judiciário seja de fracionar a audiência, em sessão inicial e de prosseguimento, parece-nos bastante claro que o comparecimento à Justiça do Trabalho será considerado na data da primeira sessão, até mesmo em razão do recebimento da defesa na ocasião. No entanto, nas varas onde se adotam pautas de audiências unas, é frequente a ocorrência de alguns incidentes processuais que demandem o adiamento do ato, como, por exemplo, a ausência das testemunhas, arts. 825 e 852-H, segundo e terceiro, da CLT, a necessidade de emenda da petição inicial, a alteração do pedido ou da causa de pedir gerando prejuízo ao direito de defesa, etc. Nessas hipóteses, é comum haver o adiamento da sessão, com a designação de nova data para a realização da audiência una. Todavia, pensamos que, mesmo nesses casos, a data a ser considerada como de comparecimento é a da primeira sessão, ainda que adiada. É que o artigo 467 da CLT menciona o comparecimento do reclamado à Justiça do Trabalho como critério demarcador para a incidência da multa, e não a data da audiência em que recebida a defesa ou realizada a colheita da prova oral ou mesmo a data em que verificada a inexistência de controvérsia. Assim, ainda que a controvérsia só venha a ser instaurada em momento posterior, isto é, na sessão futura da audiência, quando do recebimento da defesa a data do comparecimento para fins de aplicação da multa do artigo 467 da CLT deve ser considerada a da primeira sessão realizada. 3.2.4 Ente público. Matéria bastante polêmica no âmbito da aplicação do artigo 467 da CLT diz respeito à sua incidência ou não aos entes públicos que admitem servidores sob o regime da CLT. Conforme já pontuamos em linhas anteriores, a medida provisória N1.98416, de 6 de abril de 2000, promoveu a exclusão da União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações do âmbito de incidência da penalidade, por meio da inclusão de um parágrafo único ao artigo 467 da CLT, quando este ainda vigorava com a redação antiga e versava sobre o pagamento em dobro dos salários incontroversos. Referida medida provisória foi sucessivamente reeditada até a MPN 2180-35, de 24 de agosto de 2001, sempre mantendo a mesma redação ao então novel parágrafo único do artigo 467 da CLT. Tal regra de exceção foi fruto de severos ataques doutrinários, considerando que criava privilégio injustificável para os entes públicos. Ocorre que, como também já descrito alhures, em 5 de setembro de 2001, foi editada a Lei N. 10.272, que deu nova redação ao artigo 467 da CLT e regulou integralmente a matéria, sem fazer qualquer menção ao malfadado parágrafo único. Dessa maneira, a nosso ver, a Lei N102722001, ao dar nova redação ao dispositivo e não fazer constar a ressalva que existia em seu parágrafo único, revogou tacitamente o referido parágrafo, na forma do art. 2º, 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB, operando nítido silêncio eloquente. Trata-se de lei posterior, de mesma hierarquia da medida provisória e que regulou integralmente a matéria.
Assim, sustentamos a regular submissão dos entes públicos à multa do artigo 467 da CLT, caso não pagas as verbas rescisórias incontroversas na data do comparecimento à Justiça do Trabalho. A matéria, todavia, ainda é objeto de debates. 3.2.5 Aplicação de ofício. Ainda sob a égide da redação antiga do artigo 467 da CLT, lecionava Susseking que não se faz mister a prévia formulação do pedido na inicial, para que a Justiça determine a condenação, basta que, na primeira audiência, não seja efetuado o pagamento da dívida salarial insuscetível de dúvida razoável. Entendia-se que a lei previa expressamente que o reclamado seria condenado a pagar os salários em dobro e, assim, a situação se trataria de clara hipótese de extrapetição. Mesmo com a alteração da redação do dispositivo que deixou de estabelecer que o reclamado seria condenado para passar a prever que deveria pagar as verbas rescisórias incontroversas, sob pena de pagá-las com acréscimo de 50%, tal entendimento permaneceu prevalecente na doutrina. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, entretanto, inclinou-se em sentido diverso, exigindo a formulação de pedido expresso para a condenação nesse tocante. Recurso de revista do reclamante. Multa do artigo 467 da CLT, julgamento extra petita, alegação de violação ao artigo 467, caput e parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho e divergência jurisprudencial. A condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 467 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem que haja formulação de pedido expresso na exordial, caracteriza julgamento fora dos limites estabelecidos para a lide, em afronta ao disposto nos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil. Recurso de revista conhecido e desprovido. TST, ARR, 634031.2013.5.13.0006, Relator Ministro, Renato de Lacerda Paiva, data de julgamento, 9 de dezembro de 2015. Segunda turma, data de publicação, 18 de dezembro de 2015. 3.3. O artigo 477, 8º, da CLT. Como já comentado anteriormente, a CLT, em sua redação original, não possuía regra expressa estabelecendo o prazo para pagamento das verbas rescisórias, o que só ocorreu com a medida provisória N89, de 22 de setembro de 1989, posteriormente, convertida na Lei N 7.855/89, que incluiu o 6º e o 8º ao artigo 477 do texto consolidado. O primeiro estabelecendo os prazos para cumprimento da obrigação e o segundo prevendo a aplicação de penalidades em caso de inobservância daquele. O 8º do artigo 477 da CLT, na realidade, prevê duas sanções distintas. Uma multa administrativa pelo descumprimento da norma trabalhista, de titularidade da União, no valor de 160 unidades do extinto bônus do Tesouro Nacional, BTN, e uma cláusula penal em benefício do próprio trabalhador prejudicado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente corrigido. O empregador se exime do pagamento de tais multas, todavia, se demonstrar que a mora decorreu de ato imputável ao próprio trabalhador, podendo demonstrar esse fato por quaisquer meios lícitos de prova.
Caso queira, pode também se valer da ação de consignação em pagamento. De antemão, cabe esclarecer que a referida penalidade é perfeitamente cumulável com a do artigo 467 da CLT, uma vez que são referentes a fatos geradores distintos. Apesar de ambas comporem uma teia de proteção ao recebimento das verbas rescisórias, revela notar que o 8º do artigo 477 da CLT incide em caso de atraso no pagamento das verbas rescisórias, ainda que estas venham a ser pagas na data do comparecimento do empregador à Justiça do Trabalho. Se este não paga as verbas rescisórias incontroversas até esse comparecimento, arcará ainda com a multa do artigo 467 da CLT. 3.3.1 Base de cálculo. Uma primeira questão a ser pontuada na análise do disposto no artigo 477, 8º, da CLT diz respeito ao valor da cláusula penal a ser revertida ao empregado prejudicado. Muito embora o dispositivo mencione que a penalidade será de valor equivalente ao seu salário, o que poderia levar a uma interpretação reducionista de identificar o termo apenas como salário base, a jurisprudência do TST se inclinou no sentido de que devem ser incluídas todas as parcelas de natureza salarial. Recurso de revista. Multa prevista no artigo 477, 8º, da CLT. Base de cálculo. I. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que base de cálculo da multa prevista no artigo 477, 8 graus, da CLT é a totalidade das parcelas salariais recebidas pelo empregado, e não salário básico. Segunda. Recurso de revista de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento. TST, RR 323-36.2011.5.09.0004, PREL. MIN. Fernando Eizono, 4ª turma, desde 5 de dezembro de 2014. Recurso de revista interposto pela reclamante. Multa do artigo 477 da CLT. Base de cálculo. O entendimento predominante na jurisprudência desta Corte Superior, quanto à interpretação do artigo 477, caput e 8º, da CLT, é o de que a multa incide sobre a totalidade das parcelas de natureza jurídica salarial, as quais estão abrangidas na expressão salário, a que se refere o citado dispositivo de lei federal. Recurso de revista a que se dá provimento. TST, RR 25.800.63.2.5.03.0134, PREL. MIN. Kátia Magalhães Arruda, 6ª turma, desde 17 de outubro de 2014. Sempre nos pareceu acertada essa interpretação de conceber como base de cálculo da multa do 8º do artigo 477 a totalidade de parcelas salariais habitualmente pagas ao empregado. Quando quis mencionar salário base, a CLT cuidou de fazê-lo expressamente, como, por exemplo, no artigo 193, primeiro. Ademais, pensávamos que essa interpretação estava concorde à antiga redação do artigo 457, primeiro, da CLT. A Lei N. 134672017, Reforma Trabalhista, entretanto, deu nova redação aos 1º e 2º do artigo 457 da CLT, dispondo. Artigo 457.
Primeiro integram o salário à importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Segundo, as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Nesse contexto, para as rescisões efetuadas sob o manto do regramento seletista reformado, necessário observar os rigorosos termos dos novos dispositivos, permitindo, pois, concluir que apenas as gratificações legais e as comissões é que serão consideradas como base de cálculo da multa do 8º do artigo 477 da CLT, visto que enfática a vedação de utilização das demais verbas como base de incidência de qualquer encargo trabalhista. 3.3.2 Entrega de guias e homologação da rescisão. Outro ponto que sempre gerou controvérsia na compreensão do 8º do artigo 477 da CLT decorria da sua aplicabilidade ou não no caso de descumprimento de outras obrigações oriundas do término do contrato de trabalho, com especial destaque para o ato de homologação da rescisão, bem como de entrega de guias para saque dos depósitos do FGTS e habilitação ao seguro-desemprego. Com efeito, a antiga redação do 1º do artigo 477 da CLT previa que a rescisão do contrato de trabalho do empregado com mais de um ano de serviço só seria válida com a assistência sindical ou perante o Ministério do Trabalho, ocasião em que, em regra, costumava ser entregue a documentação necessária para saque do FGTS e habilitação do trabalhador ao programa do seguro-desemprego. Ocorre que, no mais das vezes, esses atos não ocorriam nos prazos previstos pelo antigo 6º do artigo 477 da CLT, notadamente, em razão da necessidade de agendamento da homologação com a entidade sindical ou com o Ministério do Trabalho. Assim, vários trabalhadores passaram a reivindicar o pagamento da penalidade do 8º do artigo 477 da CLT, sob o argumento de que não houvera homologação no prazo legal ou mesmo de que não haviam sido entregues as guias. A nosso ver, referida reivindicação não merecia guarida, uma vez que o referido dispositivo era claro em estabelecer a incidência da sanção nele prevista em caso de inobservância da antiga redação do 6º, o qual, por sua vez, previa prazos para pagamento das parcelas rescisórias, não para o cumprimento de outras obrigações. Não fosse assim, a falta de atualização da movimentação do trabalhador no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, por exemplo, geraria também o pagamento da multa, o que não nos parecia razoável, por desbordar sobremaneira do conteúdo das normas contidas no 6º e 8º do artigo 477 da CLT. Embora não negássemos que a ruptura do contrato de trabalho enseja uma série de outras obrigações ao empregador que não somente as de pagar, pensávamos que a existência de penalidade para essas outras obrigações deveria estar prevista em lei, não havendo como encaixá-las na previsão do 8º do artigo 477 da CLT. Nesse mesmo sentido, encaminhava-se a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Embargos interpostos na vigência da Lei nº 13015214. Multa. Artigo 477, 8º, da CLT. Rescisão contratual. Pagamento no prazo. Homologação tardia 1.
O fato gerador da multa prevista no 8º do artigo 477 da CLT vincula-se direta e unicamente ao não cumprimento dos prazos estabelecidos no 6º do mesmo diploma legal para pagamento das verbas rescisórias, e não ao ato em si da homologação da rescisão contratual. 2. Por falta de amparo legal, não procede o pedido de pagamento de multa pela homologação tardia da rescisão contratual. Não se aplica ao empregador, nessas circunstâncias, o disposto no 8º do artigo 477 da CLT, ainda mais se a quitação das verbas rescisórias deu-se no prazo legal. 3. Embargos de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se nega provimento. TST, ERR, 795-94.201.5.01.0057, Relator Ministro, João Oreste Dallazen, data de julgamento, 7 de maio de 2015, subseção e especializada em dissídios individuais, data de publicação, 22 de maio de 2015. Recurso de embargos regido pela Lei 1149622007. Multa do artigo 477, 8º, da CLT. Pagamento oportuno das verbas rescisórias. Atraso na entrega das guias do seguro-desemprego e dos documentos para saque do FGTS. A multa do 8º do artigo 477 da CLT destina-se às hipóteses nas quais o empregador não paga, injustificadamente, nos prazos estipulados no 6º do mesmo dispositivo, as parcelas constantes do instrumento de rescisão contratual. A natureza penal da sanção imposta no 8º impede a interpretação extensiva de seu preceito para as hipóteses de atraso na entrega das guias do seguro-desemprego e dos documentos para saque dos valores relativos ao FGTS. Registrado no acórdão embargado o pagamento das parcelas rescisórias no prazo legal, incabível a imposição da penalidade. Há precedentes. Recurso de embargos conhecido e não provido. TST, EDRR, 58530026.2008.5.12.0035, Relator Ministro, Augusto César Leite de Carvalho, data de julgamento, 16 de agosto de 2012, subseção e especializada em dissídios individuais, data de publicação, 24 de agosto de 2012. Embora a matéria estivesse pacificada na jurisprudência, a Lei N. 134672017, Reforma Trabalhista, resolveu dispor da matéria de outra maneira. Com efeito, apesar de manter a cláusula penal do 8º do artigo 477 da CLT, o novo diploma normativo deu nova redação ao 6º do mesmo dispositivo para prever que, dentre as obrigações rescisórias do empregador, que devem ser cumpridas no novo prazo unificado de 10 dias, além do pagamento das verbas, está a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes. Dessa maneira, nas rescisões regidas pelo novo regramento seletista, a falta da entrega de guias para saque do FGTS ou para habilitação ao seguro-desemprego deve ser considerada, em regra, como fato ensejador da incidência da multa. Falamos em regra, entretanto, tendo em vista que referida omissão pode vir a não causar qualquer prejuízo ao empregado, em razão da possibilidade criada pelo novo 10 do artigo 477 da CLT,
com redação dada pela Lei N. 134672017, Reforma Trabalhista. 3.3.3 Falecimento do empregado. E como fica a situação do empregado falecido? Há prazo para pagamento das verbas rescisórias. Em caso de descumprimento, sujeita-se o empregador à penalidade do 8º do artigo 477 da CLT. Essa situação gerou enorme controvérsia na jurisprudência. Uma primeira corrente à qual nos filiamos sustentava que o dispositivo só previa a possibilidade de o empregador se eximir da multa caso comprovasse que o trabalhador dera causa à mora. Defendia-se, assim, que a empresa precisava pagar normalmente as verbas rescisórias, no prazo do 6º do artigo 477 da CLT, aos legitimados previstos na Lei N. 6.858/80. Caso fossem desconhecidos os dependentes previdenciários ou sucessores do trabalhador falecido, deveria o empregador se valer da ação de consignação em pagamento, arts. 539 e seguintes do CPC/2015, para não incorrer em mora e, consequentemente, não se sujeitar à penalidade do 8º do mesmo artigo 477 da CLT. Do contrário, o empregador receberia um cheque em branco para pagar as verbas rescisórias quando bem entendisse. Uma segunda vertente, proclamando que o 6º do artigo 477 da CLT não previu prazo para pagamento das verbas rescisórias em casos de extinção do contrato de trabalho por morte do trabalhador, mas pretendendo evitar que o empregador ficasse completamente livre para estabelecer o prazo respectivo, sustentou que o cumprimento da obrigação deveria se dar em prazo razoável, inclusive, com o ajuizamento da ação consignatória, sob pena de incurso na multa do 8º do mesmo dispositivo. No entanto, no âmbito da jurisprudência do TST, prevaleceu um terceiro entendimento, no sentido de que o 6º do artigo 477 da CLT não previu qualquer prazo para pagamento das verbas rescisórias em caso de falecimento do empregado, sendo descabida a fixação judicial nesse tocante ou a exigência de ajuizamento da ação consignatória. Assim, em regra, o empregador não se submete à multa do 8º do mesmo dispositivo. Multa. Atraso no pagamento das verbas rescisórias. Artigo 477, 8º, da CLT. Falecimento do empregado 1. A norma do artigo 477, 6º, da CLT, dirigida às hipóteses de resilição do contrato de trabalho, não fixa prazo para o pagamento das verbas rescisórias para os casos de força maior, em que se insere o falecimento do empregado. Trata-se de um silêncio eloquente do legislador ordinário. Dispositivo legal que, ao fixar prazos e circunstâncias específicas para o cumprimento da obrigação, não autoriza interpretação ampliativa. Norma que contempla sanção, em boa hermenêutica, interpreta-se restritivamente. 2. A ruptura do vínculo empregatício em virtude de óbito do empregado, por constituir forma abrupta e imprevisível de dissolução do contrato de trabalho, envolve peculiaridades que tornam incompatível a aplicação da multa prevista no 8º do artigo 477 da CLT. Peculiaridades como a necessidade de transferência da titularidade do crédito trabalhista para os dependentes/sucessores legais, a qual não se opera instantaneamente, mas mediante procedimento próprio previsto na Lei nº 6.858/80. 3.
Hipoteticamente, poder-se-á cogitar da multa prevista no 8º do artigo 477 da CLT em caso de falecimento do empregado se, apresentado o alvará judicial pelos dependentes devidamente habilitados perante o INSS, nos termos da Lei nº 685819880, o empregador não efetiva o pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias. Em tese, conhecidos os novos titulares do crédito, nada justifica o retardamento no pagamento das verbas rescisórias por prazo superior a 10 dias, contados da exibição do alvará judicial. 4. Excepcionada a possibilidade de apresentação de alvará judicial pelos dependentes já habilitados, afigura-se impróprio e de rigor insustentável afirmar-se, no caso, a subsistência do prazo para quitação das verbas rescisórias, sob pena de multa. Impraticável a observância de tal prazo, na medida em que se desconhece, novo, titulares, do crédito, na forma da lei, o que pode depender, inclusive, da morosa abertura de inventário e de nomeação do respectivo inventariante. 5. Qualquer tentativa de fixar-se, em juízo, prazo razoável para o adimplemento das verbas rescisórias, em semelhante circunstância, refugiria às hipóteses elencadas no 6º do artigo 477 da CLT e acarretaria imprópria incursão em atividade legiferante, vedada ao Poder Judiciário em face do princípio constitucional da separação dos poderes. 6. A adoção de interpretação restritiva à literalidade do artigo 477, 6º e 8º, da CLT não implica negar ou desestimular eventual ajuizamento de ação de consignação em pagamento pelo empregador, com vistas a desobrigá-lo da quitação das verbas rescisórias referentes ao contrato de trabalho de empregado falecido, mesmo antes de definida a nova titularidade do crédito trabalhista. 7. Embargos da reclamada de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que dá provimento. TST, ERR, 152.0072.5.001.0481, Relator Ministro, João Oreste Dallazen, data de julgamento, 3 de setembro de 2015, subseção e especializada em dissídios individuais, data de publicação, 20 de novembro de 2015. 3.3.4 Entes públicos. Acerca dos entes públicos que admitem servidores sob o regime seletista, cabe-nos registrar, apenas, que a jurisprudência também se encontra pacificada no sentido de que se sujeitam à penalidade prevista no 8º do artigo 477 da CLT, conforme OJ 238 da SDI/TST. OJ 238. Multa. Artigo 477 da CLT. Pessoa jurídica de direito público. Aplicável, inserido dispositivo, DJ 20.04.2005 submete-se à multa do artigo 477 da CLT a pessoa jurídica de direito público que não observa o prazo para pagamento das verbas rescisórias, pois nivela-se a qualquer particular, em direitos e obrigações, despojando-se do jus imperi ao celebrar um contrato de emprego. 3.3.5 Controvérsia em juízo. Para finalizar a análise específica do 8º, do artigo 477 da CLT, cabe-nos comentar ainda questão extremamente polêmica,
tanto no âmbito doutrinário quanto no jurisprudencial, acerca da aplicação do dispositivo, a existência de controvérsia em juízo sobre as verbas rescisórias. Com efeito, diferentemente da previsão do artigo 467 da CLT, o 8º do artigo 477 não previu a existência de controvérsia judicial como critério qualificador da incidência da penalidade. Mencionou simplesmente que o pagamento a destempo das parcelas rescisórias sujeitaria o empregador às multas nele previstas. Ocorre que muitas vezes essas verbas rescisórias só vinham a ser reconhecidas em juízo. Tal situação ocorria nos frequentes casos de reconhecimento de diferenças de verbas rescisórias, de reversão da dispensa por justa causa em dispensa imotivada, com a condenação nos haveres consectários etc. Nessas hipóteses, os empregadores sustentavam que não poderiam ser apenados com a sanção do 8º do artigo 477 da CLT, uma vez que as verbas rescisórias objeto da condenação em sentença só vieram a ser reconhecidas na ação, de forma que a controvérsia em juízo ilidiria a aplicação da multa. Essa linha argumentativa encontrou forte ressonância na jurisprudência, destacando-se a OJ 351 da SDI/TST. OJ 351. Multa. Artigo 477, 8º, da CLT. Verbas rescisórias reconhecidas em juízo. Incabível a multa prevista no artigo 477, 8º, da CLT, quando houver fundada controvérsia quanto à existência da obrigação cujo inadimplemento gerou a multa. A orientação jurisprudencial sempre nos pareceu infeliz. Além de criar hipótese de exceção não prevista no artigo 477, 8º, da CLT, a inserção de conceito extremamente genérico na análise da matéria, fundada controvérsia, gerava intermináveis discussões judiciais, inclusive, avalanche de recursos sobre o tema, bem como estimulava o descumprimento do prazo do pagamento das verbas rescisórias por parte do empregador. Ademais, é de se notar que a sentença que julga procedente o pedido de pagamento de verbas rescisórias, quando reconhece a reversão de despedida por justa causa, a nulidade de pedido de demissão, o pagamento a menor etc., embora possua natureza condenatória, traz consigo indiscutível carga declaratória, uma vez que reconhece direito preexistente do empregado. A certificação do direito, pois, atua como pressuposto da concessão da tutela condenatória. Ou seja, quando o juiz condena ao pagamento de verbas rescisórias, qualquer que seja a causa ensejadora, diferenças, reenquadramento jurídico da modalidade de término, está dizendo apenas que ao empregado sempre foram devidas as referidas parcelas e que o reclamado não as pagou no prazo legal. O fato de o empregador ter interpretado erroneamente o ordenamento jurídico, aplicando uma justa causa indevida, por exemplo, não afasta o direito preexistente do empregado às verbas rescisórias que lhe tocam e nem descaracteriza a mora do empregador, mora solvendi, que segue a parêmia do dies interpellat pro homine, art. 397 do CC. De lembrar, ainda, que ninguém pode se escusar do cumprimento da lei, isto é, do cumprimento da norma sob a alegação de que a desconhece, art. 3º da LINDB. Felizmente, em 2009, a OJ 351 da SDI/TST foi cancelada. A partir de então,
A máxima Corte Trabalhista do país passou a rever diversos pontos de sua jurisprudência acerca do assunto, ancorando-se primordialmente na premissa de que a única hipótese de exoneração do empregador prevista no 8º do artigo 477 da CLT é a prova de ato imputável ao empregado. Nesse contexto, podem-se destacar os pronunciamentos da Corte sobre o caso do vínculo empregatício reconhecido em juízo, posteriormente, cristalizado na súmula 462 de sua jurisprudência uniforme. Súmula número 462, multa do artigo 477, 8º, da CLT. Incidência. Reconhecimento judicial da relação de emprego, republicada em razão de erro material, divulgado em 30.06.2016. A circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no artigo 477, 8 graus, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias. Seguindo essa mesma premissa, o TST também possui idêntico entendimento para as hipóteses de nulidade de justa causa e conversão em dispensa sem justa causa. Multa prevista no artigo 477, 8º, da CLT. Justa causa desconstituída em juízo. A desconstituição em juízo da justa causa não impede a aplicação da multa prevista no artigo 477, 8º, da CLT, cujo fato gerador é a não quitação das parcelas rescisórias no prazo estabelecido pelo 6º do referido dispositivo. A multa só não será aplicada se o empregado tiver dado causa à mora. TST, EDRR, 9250055.2007.5.04.03441, Relator Ministro, João Batista Brito Pereira, data de julgamento, 27 de junho de 2013, subseção e especializada em dissídios individuais, data de publicação, 2 de agosto de 2013. Todavia, de forma incoerente a nosso ver, o mesmo TST proclamou que o reconhecimento de diferenças de verbas rescisórias em juízo, quando o empregador paga aquelas que entende por corretas, não enseja a penalidade do 8º do artigo 477 da CLT. Embargos interpostos na vigência da Lei nº 13015214. Art. 894, segundo, da CLT. Iterativa e notória jurisprudência da SBD e 1 do TST. Multa do artigo 477, 8º, da CLT. Verbas rescisórias. Diferenças reconhecidas em juízo 1. A SBD e 1 do TST pacificou o entendimento de que o propósito da sanção prevista no artigo 477, 8º, da CLT é reprimir a atitude do empregador que cause injustificado atraso no pagamento das verbas rescisórias. 2. Não incide a multa do artigo 477, 8º, da CLT se o reconhecimento de diferenças de verbas rescisórias dá-se somente em virtude da declaração de procedência de postulação deduzida em juízo pelo empregado. Precedentes. 3.
a partir da vigência da Lei nº 13015214, nos termos da redação do art. 894, segundo, da CLT, a indicação de arestos cuja tese jurídica encontre-se superada por iterativa e notória jurisprudência da subseção e especializada em dissídios individuais do TST não viabiliza o conhecimento de embargos, por divergência jurisprudencial. 4. Embargos de que não se conhece. Aplicação do art. 894, segundo, da CLT. TST, ERR, 559-58.2012.5.01.0009, Relator Ministro, João Oreste Dallazen, data de julgamento, 12 de novembro de 2015, subseção e especializada em dissídios individuais, data de publicação, desde 27 de novembro de 2015. Não vemos razão jurídica para isentar o empregador da multa também nessa hipótese. Se a decisão que reconhece o direito a diferenças de verbas rescisórias possui igualmente carga declaratória e, ao fundo, está a dizer que o empregador não quitou todas as parcelas devidas no prazo legal, não há razão para afastar a cláusula penal. Situação interessante e que ainda provoca divergência jurisprudencial diz respeito ao caso de procedência do pedido de rescisão indireta. Pensamos que, na hipótese de o empregado se afastar do trabalho e pleitear a rescisão indireta, o contrato de trabalho se dá por rescindido desde a data da sustação da prestação dos serviços, isto é, o vínculo empregatício já está encerrado no mundo dos fatos, cabendo à sentença apenas declarar quem deu causa à terminação se o empregador, rescisão indireta, ou o empregado, pedido de demissão. Assim, o empregador deve pagar as verbas rescisórias inerentes à modalidade correta de rescisão do contrato de trabalho, sob pena de, não o fazendo, incorrer na multa do art. 477, 8º, da CLT, caso o juízo reconheça que as parcelas devidas não foram integralmente pagas. Ressalve-se, todavia, o caso da decisão que julga procedente o pedido de rescisão indireta, quando o empregado se utiliza da faculdade prevista no art. 483, terceiro, da CLT e continua trabalhando no curso do processo. Nesse caso, evidentemente, como a rescisão do contrato de trabalho só será operada pela decisão judicial, que terá natureza constitutivo-negativa, não há falar em transcurso anterior do prazo legal para pagamento das verbas rescisórias. 3.4. A falência e a recuperação judicial. A decretação da falência, ao implicar o afastamento do devedor das atividades empresariais, assim como da reunião dos bens para satisfazer o concurso de credores, arts. 75 e 102 da Lei N. 11012005, impede que a massa falida possa dispor livremente dos seus bens fora do juízo universal da falência. Nesse contexto, a jurisprudência já de há muito se pacificou no sentido de que a massa falida não se submete às penalidades dos arts. 467 e 477, 8º, da CLT, conforme súmula 338 do TST. Súmula número 388 do TST, massa falida. ARTS 467 e 477 da CLT. Inaplicabilidade,
Conversão das orientações jurisprudenciais N graus S 201 e 314 da SBD 1, Res 1292005, DJ 20, 22 e 25 de abril de 2005. A massa falida não se sujeita à penalidade do artigo 467 nem à multa do 8º do artigo 477, ambos da CLT. Exos da SBD 1N graus S 201, DJ 11 de agosto de 2003, e 314, DJ 8 de novembro de 2000. Diferentemente, todavia, é o caso da empresa em recuperação judicial. Segundo a jurisprudência, na medida em que, em regra, continuará no regular exercício da administração de seus bens, devendo apenas obedecer aos termos do plano de recuperação, poderá honrar seus compromissos financeiros regularmente, mesmo fora do juízo da falência. 3.5 Empregados domésticos. Aspecto que sempre se discutiu no âmbito de aplicação das multas dos arts. 467 e 477, 8º, da CLT se refere à incidência ou não das ditas penalidades aos casos de empregados domésticos. Com efeito, por força do disposto no art. 7º-A, da CLT e no art. 2º do Decreto N. 71.885/73, que regulamentava a Lei N. 5.589/72, argumentava-se que o empregado doméstico era regido por esse último diploma normativo, portanto, por lei específica, e, somente em caso de previsão expressa, é que se poderiam aplicar as normas da CLT. Nesse sentido, está encaminhada a jurisprudência da maioria das turmas do TST, colhendo-se, por todos, o seguinte julgado. Multas dos artigos 467 e 477 da CLT. Empregado doméstico. De acordo com o artigo 7º-A, da CLT, aos empregados domésticos não se aplicam os preceitos constantes da Consolidação das Leis do Trabalho, salvo quando expressamente determinado em contrário. Assim, as multas dos artigos 467 e 477 da CLT são inaplicáveis, em face da restrição prevista no artigo 7º-A, da CLT. Precedentes desta Corte. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. TST, RR, 6350035.2003.5.04.0281, Relator Ministro, Cláudio Mascarenhas Brandão, data de julgamento, 28 de setembro de 2016, sétima turma, data de publicação, 17 de outubro de 2016. No outro giro, havia corrente que sustentava a possibilidade de aplicação dos referidos dispositivos aos empregados domésticos, fundamentando-se, principalmente, na ideia de isonomia e no caráter tutelar do direito do trabalho, além de pretenderem uma filtragem constitucional da matéria. A nosso ver, a primeira corrente sempre nos pareceu mais acertada, diante da existência de legislação expressa afastando, em regra, a aplicação da CLT aos empregados domésticos. Ademais, nem mesmo a Constituição Federal de 1988 havia equiparado os empregados domésticos aos trabalhadores urbanos em geral, concedendo-lhe apenas parcos direitos trabalhistas, o que reforçaria essa incompatibilidade. A questão, entretanto,
ganhou novos capítulos a partir da promulgação da Emenda Constitucional N 72/2013, notadamente, da edição da Lei Complementar N. 1502015, que regulamentou a referida emenda e deu novo regramento à relação de emprego doméstico. Com efeito, em seu art. 19, a LCN 1502015 previu expressamente a aplicação subsidiária da CLT à relação de emprego doméstico, observadas as peculiaridades deste, e também revogou a Lei N 58591972. Assim, entendemos que as travas que impediam a interação entre as normas seletistas e o trabalho doméstico caíram por terra, abrindo-se caminho para a aplicação das multas dos arts. 467 e 477, oitavo, da CLT. Ademais, a referida LCN 1502015 não previu prazo específico para pagamento das verbas rescisórias a justificar a aplicação subsidiária da CLT e não há particularidades na estrutura do trabalho doméstico que justifiquem o afastamento de tais normas sancionatórias. Portanto, pensamos que, para as rescisões ocorridas antes da edição da LCN 1502015, não é possível a aplicação da multa do art. 477, oitavo, da CLT, ao passo que, para as rupturas posteriores, a norma é perfeitamente aplicável. Já no que tange à multa do art. 467 da CLT, entendemos que o critério temporal demarcador é o comparecimento do empregador à Justiça do Trabalho, e não a data da rescisão empregatícia. Dessa maneira, para os casos em que os empregadores tiveram o seu comparecimento perante a Justiça do Trabalho em data anterior à LCN 1502015, não se revela aplicável o art. 467 da CLT, por força da irretroatividade das leis, art. 5º, SV, da CF. Já para aqueles em que a data do comparecimento for posterior à referida lei complementar, é perfeitamente aplicável a penalidade, caso o empregador compareça à Justiça do Trabalho e não pague as verbas rescisórias incontroversas, ainda que a rescisão contratual tenha ocorrido em momento anterior. Com essa interpretação, não se está a ofender o art. 5º, SV, da CF, visto que indica a aplicação da lei nova aos efeitos futuros, ou pendentes, dos atos pretéritos, e não aos fatos passados em si. 3.6. Responsabilidade do tomador dos serviços. Outra questão importante que teve de ser decidida pela Justiça do Trabalho, no contexto da aplicação das multas dos arts. 467 e 477, oitavo, da CLT, deu-se acerca do alcance da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços em casos de terceirização de serviços. Estes, usualmente, alegavam que a responsabilidade subsidiária decorrente do item 4º da súmula 331 do TST não abarcava as referidas multas, por se tratar de infrações de natureza personalíssima do empregador. No entanto, o TST pacificou o entendimento no sentido de que a responsabilidade subsidiária abarca sim as multas previstas nos arts. 467 e 477, oitavo, da CLT, cristalizando a sua jurisprudência através do item 6º da súmula 331. Súmula 331 do TST, sexta, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 4.
Considerações finais. Do que aqui se viu, pode-se constatar que as disposições contidas nos arts. 467 e 477, oitavo, da CLT, apesar de aparentemente simples, apresentam um horizonte infindável de aspectos controvertidos. Embora a discussão sobre os principais aspectos da temática não seja nova na doutrina trabalhista, a dedicação deste estudo ao tema possui como escopo principal a tentativa de apresentação de algumas propostas para a solução dessas polêmicas, considerando a sua enorme importância na prática trabalhista. Ao mesmo tempo também, pretende-se instigar o debate dos estudiosos do direito do trabalho sobre os pontos controvertidos mais recentes em torno do assunto, que, a nosso ver, não têm sido ainda devidamente explorados.